Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Ao desembarcar, cuidado com o vão que tem a plataforma. Muito bem, meus queridos. Pânico Zeta está no ar, diretamente dos estúdios da Jovem Pan News. Estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa será nessa sexta-feira, no domingo. Nós vamos falar com o Rabino aqui hoje, ao nosso Alex Paim. Ele disse que está confuso porque está misturando com o Carnaval. Tem o desfile no Carnaval, É que tá confuso o Tá Carnaval. bem confuso. A pandemia azul. Vocês se lembram de Dilma Rousseff? É o texto de Dilma. Nós vamos conversar hoje com o Rabino, que vai falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Por isso, hoje nós teremos um programa democrático e ecumênico. Vamos receber, inclusive, um pastor e teólogo, que é o Lamartine Possela. Ele é fundador do Yacht Church. Seria Yacht Church? Te explico. Ele tem um canal com 1,5 milhão de inscritos. Ele bombou na pandemia, já trabalhou na Rede Record Televisão, já trabalhou com política. Pastor. Ele usa a palavra do Senhor. Azeitona. Aliás, muito obrigado ao nosso comandante. Hamilton. O Portuga é o nosso comandante da TAP. Da TAP, que trouxe Queijo azeitão. queijos do azeitão. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado. É um ouvinte nosso, ele é comandante da muito TAP. querido. Muito querido. E mandou aqui. Ele sempre está mandando uns presentes tal de... Muito gentil. Da gastronomia portuguesa, que é maravilhosa. Grande Luiz Barroso. Degustamos. É o Luiz. É grande Luiz É o Barroso. Luiz. Precisa vir um dia aqui pra gente almoçar na Dirce. E hoje está no Um céu. abração, Luiz. Muito obrigado, viu? Mandou uma cerveja pra mim. Pra mim mandou foi Pra mim nada. também. Mas você não tava, porque a gente Você não abriu o tava. queijo. Você me abriu o tava, queijo lá. Você não abriu? tava. Comemos queijo com pitaia. Pra mim ele só fica mandando meme. Zuzu mostrou o Meme retorno português dele. e eu não entendo Molho nada. de pitaia. Exatamente. A Dirce cortou errado o queijo. Um Nossa. queijo maravilhoso. Ceará, cortou. Mas Portugal- vocês estão aonde? Um então? queijo maravilhoso. Os caras são muito O jeito elite. que a Dis Elite cortou dominante. da cadeia. Da cadeia. Se você cortar assim, você vai preso. Se a pessoa faz isso lá em Portugal, da cadeia, que é um... Comemos com a casca. É isso aí. Muito bem. Estamos recebendo o fundador da Yacht Church. Ele escreveu 10 livros, o mais recente, A Vida de Abraão, uma jornada de graça e fé. É o que falávamos agora. 1,5 milhão de inscritos. Por favor, No Zuzu, YouTube. apresente esta figura fantástica que hoje estará aqui no programa. Vamos falar de espiritualidade. Graças a Deus o ambiente estava pesado e agora vem a fé no E o coração. Lamartine Possela, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom, queria agradecer o convite, nunca imaginei que eu estaria aqui. Tá vendo, Lamartine? Sou super fã, assisto todos os dias. Que legal. Vocês todos, para mim, são íntimos, né? Conheço cada um de vocês. Se não dá para ver ao vivo, eu vejo sempre pelo YouTube. Estou muito feliz de estar aqui. E, sem dúvida alguma, a fé é a coisa mais importante na vida de todos nós. Eu estou aqui entre judeus, né? Eu sou estudioso da língua hebraica. E emuná, que é a palavra para fé, ela é uma palavra muito interessante, porque ela dá a mesma raiz, por exemplo, da palavra profissional, da palavra amém, da palavra oman. Oman é um profissional, é um expert em alguma coisa. Então, alguém que olha para o futuro com esperança, com fé, batalha até conseguir. Trabalha para ter. Trabalha para ter. Então, a espiritualidade, ela sempre intervém também no mundo físico. Existe um mundo espiritual, isso é, para aqueles que creem, indubitável. Mas uma vida de fé, ela acaba sempre tendo consequências no mundo físico. Por isso que no hebraico, a mesma raiz da palavra fé é a raiz para um expert. Por exemplo, um indivíduo que... eu tenho, por exemplo, na minha igreja, a primeira pianista da USESP São Paulo, ela, quando veio aos 18 anos da Rússia para disputar... A vaga é concurso, né? concurso com mais de 1.000 pianistas, ela falou comigo, você pode orar por mim? Eu falei, claro que eu posso, mas você está preparado? Ela falou, eu sou a melhor. E ela disputou e foi a única a ganhar. Então, ela lá na Rússia diz que com 5 anos de idade, o pai já tinha que decidir qual seria a carreira da filha. E ela então passou desde aquele momento a estudar 6, 7 horas por dia. E chegou no momento em que ela tinha que estar diante, né, do grande desafio da vida dela, ela passou. Então, fé é isso. Quando a pessoa tem fé, ela não desiste, ela realiza. E para ter fé, você não precisa ter prova.
isso que eu acho mais legal da fé é você não precisar nenhuma prova. Você tem fé, ela é tua. A fé é sua. Você cria a sua própria fé. E eu Exatamente. acredito na fé. Exatamente. Eu acredito na fé. Eu acredito muito na fé. Você não acredita? Faz tá feng louco. shui, pô. Não, eu sou um cara cara, que faz da feng religião shui na judaica. casa. Jardim A fé de tá no meu inverno. coração. Faz Uma jardim coisa de é a inverno. espiritualidade. churrasqueira aqui não pode porque o feng shui... Ela serve. churrasqueira tem que ser do lado. Talher de Uma coisa prata. que eu Sua discordo fé um tá pouco. fraca. Você Fraca. também. Tá O que eu fraca. discordo um pouco de você é que todo cara que teve a fé foi um questionador. Inclusive o Abraão, que foi o primeiro a falar: pô, tem rei pra caramba. E Tem cadê muito rei, Deus? por aí. Se existe um. E aí você escreveu o livro, eu queria falar sobre Abraão. Esse tem fé e questionou. Abraão é o pai da fé. Abraão era um homem que nasceu na Mesopotâmia, o início de toda a humanidade. Lá haviam vários povos e certamente ele, com 75 anos de idade, estava lá administrando a fábrica de ídolos do seu pai, né? Terá, quando ele tem uma experiência com Deus que o chama. E Deus faz a seguinte proposta para ele: você deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu hei de mostrar para você. E aí Deus diz para ele: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E esse camarada, aos 75 anos, geralmente uma pessoa nessa idade está querendo aposentar. Ele abandona tudo para seguir para um lugar que ele não sabia para onde era. Porque Deus não disse num primeiro momento onde seria o lugar, a terra que ele daria. E ele segue, vai seguindo até que chega no lugar onde é Israel hoje. E lá começa uma história extraordinária de um relacionamento que ele tem com Deus. E ele, obviamente, como ser humano, teve os seus percalços, os seus As erros, dúvidas, os as suas desafios. dúvidas. Fraco também ele foi. Abraão Não. Não, Pô, o ele Abraão quase foi. queimou Isaac, Deus ia irmão. na casa dele. bicho. Mas Você então, tava o anjo Gabriel. Mas é. E aí ele duvidou. Você tá Duvidou. zoando. Aí ele duvidou. Por isso que eu falo que ele foi fraco. E aí Deus deu uma lição pra ele. Porque Deus sentava na cadeira. Imagina você tá na do tua lado. Balanço. Imagina uma dama aqui, Cara ó. a cara com Quem Deus. está? Tá o anjo sempre. Gabriel, Sim. tá Deus aqui e o cara vai duvidar. Fala, Abraão é nóis. Aí Parecendo ele a falou, festa do pera lá, PT. pera lá que tem uma pra você. Não é isso? Na verdade é o seguinte: Deus se manifestou a ele algumas vezes, mas entre essas manifestações, né, de Deus, ninguém sabe exatamente como foi, se foi corpórea ou foi só a voz, surgiu uma grande seca, né? Porque, obviamente, a terra de Israel é uma terra seca e há alguns momentos que a fome vem. E onde foi o problema dele? Que ele foi para o Egito. E a razão de ter ido para o Egito, porque o Egito, em função do rio Nilo, é um rio que quando transborda vai trazer água para as margens e nunca tem seca lá. Isso. Então ele vai para lá com esse objetivo de salvar, né, o seu povo, salvar a sua família. Só que quando ele chega lá, e aí você vê o favor de Deus na vida de Abraão, né? Porque ele obedeceu e ele foi um homem de fé, então Deus faz uma aliança com ele, que diz inclusive: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então quando ele chega lá, Sara, que era uma mulher belíssima, naquele tempo era muito comum que os reis, eles matassem os maridos para ficar com as esposas belas. E no caso de Abraão, ele disse para Sara: ó, se te perguntarem, você diga que você é minha irmã. E na verdade ela era irmã dele, porque eles ambos eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E então ela vai para o harém do faraó. E quando chega lá, o faraó começa a ter problema no seu harém, no seu reinado, porque as pessoas começam a ficar doentes, com feridas, as mulheres não dão mais à luz, não ficam grávidas, e até que Faraó descobre que Abraão, na verdade, é irmão de Sara. E ele chama Abraão, embora o repreenda, algo acontece muito interessante. Ele teme o Deus de Abraão, porque naquele tempo, aliás, é importante dizer que o povo judeu foi quem trouxe o conceito do monoteísmo. Exato. Sim. Naquele tempo todo mundo acreditava. São vários deuses. Fenômenos. Vários deuses, inclusive os deuses familiares. Então, eles não tinham problema de crer em Deus. Eles só queriam saber qual Qual Deus. que era, e qual era mais forte. Qual também. que era? Exatamente. Porque tinham forças diferentes. Exatamente. E quando o Deus de Abraão, né, que é o Deus de Israel, nosso Deus, ele se manifesta dessa maneira, Abraão, ele sai de lá com Sara intacta, sem ter sido violada,
e sai com todo o dote que ele havia recebido. Então eu acho isso lindo na história, porque apesar dele ter fraquejado, não é que ele tenha fraquejado. Fraquejou. Mas você é louco. Não, quem não fraquejou foi Moisés. Moisés pegou o cajado. Mas é o Rivaldo. Porque o Moisés, cara, o Moisés vai Deus lá na árvore, pega fogo, fala, bicho, é você. Ele fala, porra, Deus. Tá pegando fogo. Ele era gago. Exatamente. Quem que era gago? Moisés. Você tá zoando? O Moisés era um puta gago. Aí Deus fala, é Até pra você. escrever, Você que vai libertar o povo. Aí ele fala assim, pô, mas eu não sou nada. Ele fala, é você. Moisés foi lá e libertou o povo. Ó, me arrepiou. E hoje, tudo que a gente faz é pelo Moisés. É baseado no Moses. Não é isso, professor? Não é isso? Não só nos 10, mas na Torá inteira. Na nossa vida. A nossa vida, os nossos valores são do Moisés. Como você sabe que era gago? Muito gago. Mas como você sabe? Ele ficou gago. Eu estudei, pô. Mas não, mas onde tá esse Põe o livro lá. Deixa eu perguntar. Põe o Velho Testamento. Velho Testamento. Foi lá, ele escolheu o fogo. Mas como o faraó falou fogo. Ah, não, esse é gago. Ô, Lamartine, esse livro tá à venda. É muito legal a vida de Abraão. É maravilhosa. Muito legal. Tá à venda. Tá à venda na internet. Tá na internet, tá nas na Amazon, essa coisa. Isso. Então entra lá, o livro tá aí. Esse tá lançando, A Vida de Abraão. Não, eu já lancei o ano passado. Você tem 10 livros, né? Tenho 10 livros. Bacana. E como é que você foi para esse lado? Você é engenheiro? Pô, você se formou numa Mackenzie? Não, eu não cheguei a me formar. Eu estava no 3º ano de engenharia e a minha história foi muito interessante, porque eu queria ser músico, né? Toquei na noite. Minha vontade era ser músico, meu pai forçou a barra para que eu fizesse engenharia. E eu fui, minha família tinha engenheiros, meu irmão era diretor da Mendes Júnior, então tinha uma carreira meio que preparada. Mas eu tinha uma sobrinha que tinha um problema muito sério no cérebro. Ela até 4 anos, ela nunca dormiu. Era uma coisa assim seríssima. Meu irmão recebeu um convite por parte de um dos engenheiros que trabalhavam com ele e falaram, olha, a gente pode orar pela sua vida? E ele falou, como assim orar pela minha vida? A gente queria orar, Deus pode curar. E ele, quando você está meio que desesperado, você faz o que te pedirem, né? E quando ele foi lá, em Belo Horizonte, ele tinha um grupo de pessoas muito simples, orando, e ali ele teria recebido uma mensagem que naquela noite ela seria curada. E pela primeira vez na vida daquela minha sobrinha, ela dormiu a noite inteira. E o meu irmão e a minha cunhada ficaram de joelhos, olhando para a filha dormir. E ela nunca mais teve nenhum problema. Que loucura, cara. Então ele vem... a gente morava em São Paulo, ele morava em Belo Horizonte. Quando ele vem contando do que aconteceu, eu fiquei maluco. Eu tinha 19 anos. E eu falei, como assim? Deus falou, curou, como assim? E foi realmente. Em seguida eu vou para um acampamento de jovens, né? E naquele acampamento, a mulher que me convidou me disse que tinha meninas muito lindas, né? E um garoto de 19 anos. Meninão. Sim. Falei, vamos lá ver como são as crentes, né? E quando lá chegamos, a palavra que foi dirigida era para mim. Eu falei, quem foi o desgraçado que contou minha vida para esse indivíduo aí, né? E eu era assim, um jovem muito questionador, muito revoltado, participei de muitos grupos de adolescentes que brigam. Debate. Que vão pro pau, né? Era capoeirista. Mas eu tinha um problema muito sério com meu pai, sabe? De relacionamento. Um trauma. Meu pai era um homem italiano, um homem austero, né? E eu sempre muito questionador e tudo. Mas naquele momento eu ouvi a palavra dizendo que Deus me amava a despeito dos meus pecados. E eu me rendi a ele, eu me entreguei e desde então eu me tornei um estudante voraz mesmo, um leitor, Entendi. Não só da Bíblia, mas de tudo, né? Você foi buscar em Deus o cara que você trocava ideia. Exatamente. É esse que não tem mais hoje em dia, porque hoje em dia os caras não acreditam mais em Deus, Mas vão na rede não social, tem amigo, não tem amigo e vai buscar receita no Cara, médico, um dealerzinho uma curtida. de droga, É isso aí aí. toma as droguinhas e fica Equilibra. aquela vida, aí não tem nada, cara. Você não tem mais amigo, porque o amigo você encher muito o saco dele e fala, meu, procura um médico, Vai lá, resolve toma lá com o um médico. negocinho.
O que acabou, a ciência também é responsável por esse negócio de não acreditar mais em nada. Hoje os caras só acreditam em ciência. Exato. Se não é 2 mais 2 é 4. E aí o cara, ele perde a troca de ideia, entendeu? Você ter alguém para sentar e bater um papo, olhar no olho, trocar ideia. Isso é muito... Eu sei lá se vai mudar ou não. Eu acredito que a fé sempre vai existir, porque nós vivemos num tempo, né, em que a narrativa que existe praticamente em todos os países do mundo é esse marxismo cultural que vem com o objetivo de erradicar a visão judaico-cristã, né? Quando eu me converti, praticamente não existiam pessoas que negassem a fé. Hoje está se tornando cada vez mais raro a fé. Você vê os americanos, os Estados Unidos, que são o país mais cristão do mundo. Hoje, se você pegar essa garotada de 15 anos para baixo, o número de jovens que acham que Deus existe, que é necessário ter um relacionamento com Ele, está muito menor. Então, a consequência disso não é só perniciosa para o indivíduo enquanto indivíduo, mas para a sociedade. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo em que o certo está sendo chamado de errado e o errado está sendo chamado de certo. Ô, pastor, eu ia perguntar exatamente isso, da questão da internet. Como é que você avalia com esse monte de informação que tem na internet? Tem um monte de distração, abstração, mas também tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo relacionado à fé, relacionado à igreja. Como é que você analisa o papel da internet para o cristianismo? Você acha que mais afasta ou você acha que traz também por conta de vários conteúdos que são cristãos? Bom, quero dizer, Alba, que eu sou seu fã, viu? Obrigado. Seu também, viu, Morgado? Valeu. Tá Obrigado. Aí, gordão. Adoro todos vocês. O Sami, já me inscrevi no curso dele, mas não fiz ainda. Obrigado. Não deu tempo, mas vou Ainda fazer. vai fazer. Boa. Porque eu preciso crescer nisso aí. Valeu. Bom, eu acredito que a internet é um instrumento maravilhoso. Eu vou dar um testemunho aqui, pessoal. Eu demorei 30 anos para ter uma igreja. Eu comecei do zero, uma igreja com 4.000 fiéis. Quando chegou a pandemia em 2020, eu, de repente, nunca me imaginei não podendo pregar a palavra para ninguém. Aí as pessoas diziam para mim, vai lá e prega na internet. Eu falava, mas eu quero olhar no olho das pessoas. E eu tinha que pregar para bancos vazios. Só que o que aconteceu é que o meu canal, que era pequenininho, foi para 1 milhão num ano. Caramba. Na pandemia. Na pandemia. Eu comecei a fazer lives, comecei a postar conteúdo. E a igreja, nesses 2 anos de pandemia, só a igreja local, fora aquelas que foram abertas ao longo desse tempo no mundo inteiro, saiu de 4.000 para 12.000 membros. Então, o que a gente percebe é que você tem toda a razão, né? O conteúdo é vasto, tem todo tipo de voz, tem gente que fala coisa boa, tem gente que fala que não presta, mas esse é o tempo que a gente vive. Você tem que se adequar a esse momento para poder crescer, em qualquer que seja a sua atividade. A gente sabe que é muito difícil manter, né, um canal e crescer tão rápido assim. O senhor acha que foi o quê? O seu jeito de se comunicar com a turma, não? Olha, Morgado, eu acredito que, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu acho que tem a ver com o conteúdo, eu acho que tem a ver também com a sede que as pessoas estavam e a oportunidade que elas tinham de estar lá sem fazer nada e ouvir. Mas eu, obviamente, também procuro ser uma pessoa natural. Certo. Né? O meu YouTube é sempre um canal de conteúdo, mas o Instagram, por exemplo, às vezes eu faço uma live, eu tô de pijama, eu bato... Isso é verdadeiro lá. Eu não tenho muita preocupação da estética, tem gente que tem que botar câmera de alta resolução. A minha é meu celular, vai lá, eu bato um papo e uma coisa vai levando a outra. Eu creio que as pessoas me descobriram, elas vão divulgando, eu acho que foi isso. Boa. Lamartine, uma das coisas que, quando a gente pega a pauta, né, a gente tenta estudar um pouco quem vem. Aí aparece muita coisa, desde a época que você era deputado, mas me chamou a atenção uns cortes, que acho que você foi em algum lugar, cortes de podcast falando do apocalipse, do final dos tempos. Apocalipse 13. Que está
Apocalipse 13. Puxa 13. Puxa Apocalipse 13. Só 13 no Google. Vamos ver Quem hoje. queira ver, meu amigo. Não é o Zagalo bonito. Apocalipse 13 comigo. Anticristo, eu não Alô? tenho muito disso. Eu queria que você, até para me preparar, né? Porque aí, se tiver Apocalipse mesmo, eu já vou. Bom, gente, esse tema é um preparando. tema que, assim, me apaixonou desde a minha entrega para Jesus, porque o tema do acampamento era Apocalipse agora. É importante vocês entenderem que o centro da história dos homens, do ponto de vista da agenda de Deus, é Israel. Sim. Os rabinos dizem, né, que Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel. É sagrado para todo mundo. O monte do templo é o centro É a terra de Jerusalém. prometida. E o Armagedon vai se dar ali Vai se dar mais ao norte, mas ali na naquela Galileia. região. Isso. Começa. É lá perto. É lá que o bicho vai pegar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O profeta Ezequiel foi um profeta do exílio, né? Israel, no ano 722 a.C., foi levada cativa pelos assírios e as 10 tribos do norte nunca mais voltaram. Então estão espalhadas aí pelo mundo. Mas as 2 tribos do sul, né, que é Judá e Benjamim, elas subsistiram. Benjamim se inseriu na tribo de Judá e hoje vocês são descendentes de Judá. Tem Levi, tem seus judeus e 3 tal. tribos dentro do judaísmo, né? São 12, mas 12 tribos. Não, do judaísmo. Você não sabe, Renato? São 12 tribos, não são 3, são 12. Já multiplicou, tá As vendo? 12 tribos de Judá. Isso. Não, mas ele está Vamos falando marcar. das seitas ou das denominações dentro do judaísmo. A gente pode falar isso depois. Mas uma coisa interessante, que Ezequiel, que era um profeta do exílio, por volta de 2.500 anos atrás, ele começa a falar do retorno do exílio, né, com Zorobabel, com Jesua, que era o subsacerdote, o Josué. Só que ele fala de algo muito interessante. Ele diz que Deus reuniria o povo de todas as nações do mundo. Mas pera lá, o povo não estava nas nações do mundo, eles estavam somente lá na Babilônia. E quem foi a pessoa mais importante à época para que o povo voltasse foi Ciro, o Grande. Repare bem. Repare bem. Não o Ciro. Ah, tá, perdão. Mas o Ciro, o Grande, quando ele chega, ele domina a Babilônia, porque o povo estava num grande baile por uma semana. Ele desviou o curso do rio que passava por baixo dos jardins suspensos, quer dizer, era inexpugnável. E aí ele destrói, tira os babilônios dali, só que ele manda chamar os sábios, e dentre esses sábios tinha um chamado Daniel. Sim. Sim. E Daniel o recebe e diz: olha, está escrito na Bíblia que você faria isso. E pera lá. Daniel é o profeta, né? O profeta Daniel está dizendo que o meu nome está aí, e ele então mostra o livro de Isaías, que cita o Ciro pelo nome, e chama meu pastor, que vai libertar o meu povo. Então Ciro, o persa, ele dá dinheiros, ele dá cartas, ele devolve muitos dos utensílios do templo, para que o povo pudesse voltar para Israel e para Jerusalém. Mas veja, então o profeta Ezequiel, ele escreve para falar sobre a volta do exílio, só que ele fala de um exílio muito maior, de uma diáspora muito maior, e ele cita nos capítulos 38, 39 em diante de Ezequiel, de uma grande guerra que viria, que era Gog e Magog contra Israel. Quem estaria encabeçando? Um deles seriam os persas, que hoje é o Irã. Então, tudo que está acontecendo hoje já estava escrito. Já estava escrito. Lógico. Então, quando você vê todos... Mas danado, não é, Ezequiel? Mas os caras previam coisa, cara, que acontecia depois de não sei quanto tempo, né? Mas você vê, você pega a Bíblia, se você pega... E ele cita, desculpe, só para terminar, ele cita que Deus traria o povo de volta para a terra. E quando você estuda o movimento sionista, não houve uma coisa coordenada, vamos voltar. Sim. Não, Deus começou a colocar no coração de judeus no mundo inteiro, não, quero voltar, quero voltar, quero voltar. E quanto tempo demorou isso, né? 2.500 anos. Quanto tempo demorou para se cumprir? Agora tem uma coisa, você pega o livro, você pega lá o Marcos,
Outro dia eu tava vendo Além lá do Marcos 3:20. Marcos 3:20, ele fala o quê? Ele fala que em lugar dividido não se constrói nada. Que é um momento que a gente está vivendo, essa divisão. Você tem que toda tá, razão. essa divisão que está acontecendo, está tudo lá. Fica parado. Tá tudo lá, tá tudo escrito. Casa dividida não se estabelece. Isso, casa dividida não se estabelece, que é um negócio que a gente está vivendo atualmente no mundo. Você precisa levar uma palavra aí para juntar essa Mas turma. é que as coisas tocam muito no sentimento, porque, por exemplo, pandemia. Os caras, você pode analisar de várias formas. Na sua visão espiritual, o que é a pandemia e qual é o recado do Senhor para nós? Bom, Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias haveria uma série de sinais na natureza. Sinais, terremotos, maremotos. Aí alguém vai dizer, mas isso sempre houve. Só que quando ele profetizou, ele disse que o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Espera lá. Como é que o mundo pode ficar sabendo de algo que acontece no país vizinho? Isso só pode acontecer dentro de um tempo onde as pessoas podem ver pela internet, pela televisão. Então ele fala sobre o aumento de terremotos, maremotos e pestes e pandemias. Tudo isso, na minha opinião, é uma manifestação da própria natureza do que está acontecendo no mundo. Ou seja, é como se fosse uma resposta a toda a maldade que está se multiplicando, né? E Jesus disse também que com o multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele fala de guerras e de rumores de guerra, mas isso seria o princípio do fim. Então, o que só nós... está faltando estamos chegando a lá. fome e a morte. Não, e o... A peste tem a ver e com a guerra nós já passamos. O anticristo, como que a gente identifica? Porque assim, você vai no... Os caras ficam chutando. Eu venho todo dia, como você vê pelo meu físico, que eu faço academia. Aí eu venho pela Paulista. Isso é uma piada, claro. Stand-up do Sammy. Aqui não tem brincadeira, não. Mas agora tá é pra falar do coisa coração. séria. Eu tô falando. Vai lá. Coisa séria. Não, Walter Não vem com Personagem. brincadeirinha, não. Vem fazer Monarque aí. Deixa o Sammy. Opa, deixa o Silvio Santos falar. Vamos lá. Você vem descaminhando. Mas eu posso E falar. reflete. Não, Deixa ele não, fazer a não. pergunta. E aí tem uns médiums que ficam lá. Tem a mulher que lê a mão, tem o tarô, Cartomante. tem não sei o que lá. Os falsos profetas. Aí eles. Porque quando você vê a Bíblia, também eram médiums no sentido da época. Sim. Você recebia Deus. Como que você vê isso? É Porra, possível Ezequiel que o leitor de fez- tarô seja Não, médium? não vem com leitor de tarô. Lá vem um pastorzinho aqui. Pô, o cara quer comparar o Ezequiel Com o Pai com Galo. leitor O de Ezequiel Pai jogava Galo. no Pô, Corinthians. é um pastorzinho. Tamanho de Nai, Até o Pai onde? Galo. O cara Pô, quer você colocar tá... o Pai Galo Pô, tamo no aqui... Ezequiel. Jogando Moisés Pera de verdade falar. Pera lá, Ezequiel pera jogava lá. no Corinthians. Sammy não fez Brito Não, Milano. pera, não fez nada. Os calos Estamos de falando... Pera lá. Pera lá, Sam. Nós vou estamos falando... mostrar. Pô, nós Eu O cara vou vai fazer a mostrar. Pera pergunta, lá. o pastor Emílio vem falar. Não, mas não é Fios, calo pastor. de Pô, a gente tá pergunta. falando de responder, coisa pô. Mas eu tenho bacana. uma dúvida. ué, de dúvida do verdade. cara. Não é de sacanagem. Você tá querendo comparar o Ezequiel com o Pai Galo. Não, Tá Pai errado. Galo, pô. Tá chamando Moisés de Metalizei. Não diz respeito o Pai Galo. aqui, Metalizei. Pô, Não, é porque é uma pergunta séria. pô. Eu queria saber de onde vem a muito bom. força e De onde que Aí tá vem? vendo? A Porque, pergunta é boa. Assim como tem profetas de fato, tem falsos profetas, e nós, Dinossauro. os trouxas, temos Acreditamos em tudo. que Fica Se na vira nos distinguir. 30. Bom, eu vou te dar uma resposta como alguém que crê na Bíblia, tá? Claro. Quando o povo de Israel estava no deserto, você sabe que os 5 livros de Moisés, né, da Torá, foram escritos no deserto. O último livro deles, que é o Deuteronômio, é um compilado de toda a lei que foi dada nos outros. Ele está no final da vida, né? Então ele traz as últimas orientações para que o povo, quando entrar na Terra Prometida, eles pudessem obedecer a Deus. No capítulo 18, ele diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás as abominações daqueles povos. E dentre elas ele cita: não faça passar os filhos pelo fogo, né? Os adoradores de Moloque, da onde vem a palavra Moleque, eles queimavam os filhos para adorar os seus deuses. Mas ele diz: não consultem os necromantes, não consultem os mortos, porque o Senhor teu Deus afasta de ti todo aquele que fizer isso. Então, segundo A Bíblia, os valores judaicos, todo e qualquer cartomante e tal não está recebendo de Deus.
Tá. Mas aí o diabo existe. Pô, com certeza. Lógico, o diabo, ele tá todo. O mais legal. Mas por que o mais Deus não legal. acaba com o diabo? Então, o mais legal disso tudo. O que é? O que você Por quer? que Deus não acaba com o diabo? Vai acabar, mas tem um horário certo. Calma. Não é agora, 6 da tarde. Calma aí. O que eu acho mais legal são os princípios que a gente tem. Porque a gente tá aqui, a gente tem essa nossa vida porque a gente tem os princípios. Esses princípios de colaboração, de olhar você e querer te ajudar, o negócio que você teve lá com a sua sobrinha, esses são os princípios que a gente carrega ao longo da vida. Isso é a coisa mais bonita. A gente vive em sociedade, a gente não mata o outro e também não queima o outro e faz o negócio, porque dentro da gente a gente tem esses princípios. Só que... Você tem toda a razão. Por exemplo, o Nietzsche, né, que é o pai do niilismo, né? Niilismo vem do latim nihilus, que é nada, né? Ele acreditava no nada. E o próprio Nietzsche, ele morre profetizando que o século XX seria o século mais sangrento da história. Porque quando você não tem Deus, quando você não acredita num legislador moral, você não tem necessidade de temer a ninguém, né? E você faz o que você quiser. Então, ao retirar Deus da sua vida, você está tirando aquele que pode colocar limites sobre você. E acreditando ou não, foi ele que organizou. Porque quando teve a libertação, que agora, estamos na Páscoa, Pessa, foi a hora que o Emílio estava falando. Todo mundo se comia, tinha canibalismo, pegava a mulher do outro. Ele falou, opa, temos uma lei aqui, e aí organizou a sociedade. Não, não é nem pegar a mulher do outro, nem nada disso. É o que a gente tem uma ligação. A nossa ligação como ser humano, ela está muito... Esses valores nossos, ele está muito ligado a isso. De altruísmo, de cooperação. A gente senta aqui para cooperar, a gente gosta de cooperar, a gente gosta de cooperar. Isso tudo vem dessa história aí. Vem dessa história. Não, e assim, a contribuição do povo judeu para o mundo é extraordinária. Se você retirar tudo aquilo que é judaico-cristão, você não tem arte, você não tem história, você não tem praticamente todos os valores e pilares que estabeleceram a civilização ocidental. Então, mesmo... As pessoas chegam para mim, você pode provar Deus? Não. Como você disse, fé, eu não preciso que me provem. Eu experimentei. Agora, alguém já disse que mesmo que Deus não existisse, se essa possibilidade existe, aquilo que ele provoca na minha vida interior e no meu relacionamento com as pessoas é extraordinário. Antes de ter Deus, eu era um moleque que tinha raiva do mundo. Olha lá, Sam. Tá vendo, Sami? É isso exatamente o que você tá vivendo. Tem sim. Mas tudo é ruim. Você tá vivendo isso. O apocalipse interno. Eu tenho muitas questões. Você ouviu bem o que ele falou? Eu tenho muitas questões. Eu lembrei muito do Herzog, que fez o filme do Enigma do Casper House, que é baseado num fato real. Porque naquela época, a igreja judaico-cristã queria provar que a fala era um dom divino. E aí, isso foi baseado numa história real. Encontraram um menino de 16 anos encarcerado que nunca teve contato verbal ou social com ninguém. Davam meio que comida, não sei o que. E ele era incapaz de falar. Então, existia um movimento para falar até aonde vai o que é de Deus e o que é dos humanos. Então, é uma questão pura de fé. E é inegável. A questão é isso, não dá pra provar. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Então, eu acredito na arte, por exemplo, quando eu faço... Às vezes eu faço coisas melhores do que a minha capacidade, quando eu tô tocando piano. Aí eu acho que foi Deus. Aí eu acho Como que foi você Deus. faz esses cálculos inimagináveis? Não, mas eu estudei. Mas Isso é Deus, amigo. Bonitão. É Deus, bonitão. Por que você não nasceu, acha que você você não é nada. Você acha que você é o Einstein. Você é um simples samidana. Eu não vai dar nem nota aqui você no não sabe diferenciar eu o acho que vai. Vai fazer homenagem, Deus, vai rezar. Mira Leitão também. É Deus. Mas vai aplaudir no final. E vou dizer uma coisa pra você. E Deus faz a diferença na tua vida. Deus coloca pessoas legais, pessoas ruins na tua vida e Deus dá pra você a direção. É que o olhar cético é importante para a pessoa crescer. Sim. Eu acho que o Sami ceticismo, tá trazendo o paradoxo de Epicuro aqui, né? Epicuro, pô. Que é, se Deus é onipresente e onipotente, né? Se ele tem essa característica de ubiquidade ao mesmo tempo de onipotência, se existe mal, então é porque ele deixa existir o mal.
Então, o paradoxo é esse. Ele não pode ser onipotente e onipresente ao mesmo tempo, ou ter o dom da ubiquidade. Não, Alguma mas coisa ele tem aí que- você ele vai tem- me desculpar, mas você vem com Ele filosofia, aí você tem o Santo Agostinho, que fala que é o Exato. livre-arbítrio. Exatamente. A filosofia, cada um dá Não, uma... a pergunta a colocação do Marco é interessante, porque muita gente me pergunta sobre isso. Eu creio num Deus que é o criador de todas as coisas e, sem dúvida alguma, ao criar Lúcifer ou Hassatan, ele já sabia que ele seria o grande opositor. Mas muitas pessoas me perguntam, então por que Deus o criou? Porque não existe um relacionamento de amor que não preconize a liberdade e a oportunidade do indivíduo dizer eu não quero. Então, mesmo que Deus tenha criado todas as criaturas para terem um relacionamento com Ele, Ele vai dar a cada um a oportunidade de escolher andar com Ele ou não. E o mesmo se deu entre os seres angelicais que foram criados. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, até que se achou nele a iniquidade. De repente ele falou, sou tão belo, sou tão Isso, ele extraordinário, falou assim, por que eu vou adorar ele? eu sou o cara. Aí saiu eu do sou- Soweto. Aí ele virou o Lúcifer. Agora, isso aí, Deus é tão legal, mas tão legal. Isso é Santo Agostinho, que ele Isso é fala, verdade. que ele fala o seguinte, Ele responde para- Deus é tão Deus, ele é tão Deus, que ele falou o seguinte, essa galera que tá aí, eu não vou ser o cara bonzão, eu vou deixar cada um decidir a sua vida. Livre-arbítrio. Quem quiser ficar comigo, quem não quiser, pode ficar também. Então ele deu pra gente o livre-arbítrio de poder escolher Deus ou escolher o demônio, Sim. meu amiguinho. Ó, que é uma coisinha que você gosta muito, né? Eu não. Talvez você seja o Você vê- Lúcifer. você vê que Deus- você vê como Deus é legal, cara. Talvez você que seja o É. demônio. É. Mas ele sempre pune. E ele, porque, por exemplo, o que ele tá falando é o seguinte: você mas me pera. questiona. O cara foi lá pro Adão e Eva. Falou, vai lá, come o fruto. Depois que ele deu? A dor do parto e o trabalho e a cobra que tinha as mãos teve que rastejar. Sempre tem uma punição. E como que a gente aprende com isso? A desobediência é a pior coisa que pode acontecer para alguém que conhece a Deus. Adão conhecia Deus. Deus todos os dias, na viração do dia, no final da tarde. Eu até escrevi um livro que eu digo que a nostalgia que a gente tem no final da tarde é saudade daquele tempo, né? Que Deus visitava o homem. Saudade. E quando Adão decide pagar para ver, na verdade, qual foi o discurso da serpente? Deus disse que se você comer, você vai morrer? Não é nada. Ao contrário, você vai se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal. Eu não acredito que Deus não fosse revelar o mal ao Adão, mas ele não teria que experimentar o mal e a desobediência. Deus, se ele obedecesse, iria ensinar a ele a respeito da existência do mal, sem que ele tivesse que experimentar. Como consequência veio a morte, e a morte não só física, como a morte espiritual também. Mas Deus dá oportunidade também, porque em seguida Deus mata 2 animais e com a pele desses animais ele cobre Adão e Eva, porque eles estavam nus, mas eles não percebiam que estavam, porque não tinha nada demais na nudez. Uma criança que fica nua não sente problema com isso. Mas com a introdução do mal, o homem passou a ter uma mentalidade Que ele mais se esconde na maliciosa. moita. Ele vai se esconde. Quando ele perde isso, quando ele se esconde na pega moita, a ele fala, folhinha. "Opa, Deus está me Pega a vendo." folhinha. Ele se esconde atrás Pega da a folha moita, de o Adão. Mas É, danado, folha de porque na época a gente sabia os mistérios. E isso que o Adão fez deixou a gente sem essa. Por isso que a gente hoje precisa buscar, precisa estudar para entender. Viu, Zuzu? Viu, Samidana? O Sam escondeu na folha de Eu arruda. preciso encerrar. Foi muito bom. Eu preciso agradecer muito a presença, foi muito legal o papo. Você foi chato, ô Lamartine? Foi uma delícia. Foi uma porcaria. Fala a verdade. Não é que a gente é meio burrão, né? Eu medo de Eu não sabia que o Moisés era Eu gago, peço pô. desculpa. Moisés. Você sabe que a gente Sabia. é meio burrão. Não, eu- Ao contrário, eu quero agradecer a todos vocês. De fato, eu sou um assíduo assistente Legal. de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. A sua igreja, como é que chama? É Church? É uma igreja batista, mas o nome Ya Church seria o nome fantasia, né? Isso aqui é tem um livro que eu trouxe livrinho. pra cá. Pô, aí que bom. Sami.
Abraão. Ó, fez a... Ô, Gordão. Oi. Lê o livro dele. Lógico que eu vou ler. A vida do Abraão é muito bonita. Com 99 anos ele Com fez 99 anos, com uma pedra. Ele fez Olha a aí, circuncisão. Você falou que ele era macho. Qual é o capítulo da Sônia não aqui? é? Brincadeira. Bom, a vida do Abraão é muito Eu posso bacana. fazer um pedido aqui? Claro. Se alguém ainda não me segue no Instagram, Lamartine Pozella, e no YouTube também, Lamartine Pozella. Segue de volta? Isso. Então, ó, tem aqui, ó, Lamartine Pozella. Vou passar aqui, pra quem tá no rádio, é Lamartine Pozella com 2 L's, tá? Pozella, L-L-A. É S, né? Pozella. É porque no italiano o S tem som de Z. Pozella, isso aí. E ele tem um podcast dele que é toda terça às 19 horas, quinta tem curso de teologia e tal. Se você que tem curiosidade, você quer conhecer um pouco da cultura judaica, que é muito bacana também, a cultura dessa civilização, é muito bacana a gente conhecer as histórias. Tem tanta história bonita, No né? Instagram tá carinha do Alborguete. Tem tanta história bacana. Não é? O que foi, Gordão? Não, no Instagram ele tá parecendo o Alborguete. Ele é pastor. E é palmeirense. Eu sou palmeirense. Tá aparecendo, é? O cara é pastor. Sou palmeirense. Olha lá, tá parecendo sim. Olá, Martini. Aí eu tô desrespeitando agora porque eu tô falando que ele parece o Alborguete. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu acho muito importante a gente falar também de cuidar um pouco do espirituzão velho, né? Espirituzão velho tá tão... Ele apanha tanto, né? E de vez em quando é bom a gente trocar uma ideia, a gente saber que elevar a alma. Tem coisas bacanas, elevar a alma é muito importante. E ter fé principalmente, né, Pozella? Obrigado aí por você ter vindo. Valeu, Pozella. Parabéns pela sua história. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos agora o Conradex. Diretamente de Tel Aviv. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Rabino aqui. Nós vamos conversar com o Rabino, que o Sami vai fazer perguntas polêmicas. Ah, e os dinossauros? Por que não estão na Bíblia? Velociraptor. Por que você usa um chapéuzinho? Isso. Por que você usa esse chapéuzinho? Não pode perguntar agora. Não é o pode, fiscal. não. Fiscal de É o pergunta. jeito de Fiscal de desdém. pergunta. Fiscal de pergunta. Daqui a pouquinho, Rabino, vamos falar do Pesach, que é uma data muito importante para a comunidade judaica e também coincide com a nossa Páscoa, que é a Páscoa do cristão, que é no domingo de Páscoa, que é a ressurreição. Certo. E acredito eu que o cristão também lê o Velho Testamento, então ele também segue a Páscoa judaica. Não é isso? Tá lá o Moisés para todos. Sim, Para todos. O Moisés deu o apito final. Sim. Sabe quando apita e toca a bola? Tocou para Jesus. Que são os 10 mandamentos, não é isso? Exatamente. Que a gente tem que seguir até hoje. Evidentemente, você rouba muito. Isso. Porque dos 10 mandamentos, 3 falam de sexo. Normalmente, esses 3, a gente dá um... Não cometer adultério, Samidana. Muito, né, Sami? Ele sabe desse aí. Eu sou. 3 ali, você dá. Mas isso não vem ao caso agora. Isso não vem ao caso Ele agora. viajou Israel inteiro. Isso, Conrado lá está. Diga, Conradinho, estamos na Semana Santa, meu querido. Semana Santa, e foi uma alegria estar com todos os amigos. Desculpa só que eu tô ouvindo o meu áudio aqui, tá? Melhorou agora, beleza. Meus amigos, estou aqui em Israel, uma alegria nesse momento. Estou em Tel Aviv, né? Eu tinha preparado para fazer ali fora, mas daí mudou um pouco o vento, o áudio ficaria um pouco ruim. E aí, para prestigiar o nosso time aqui, da nossa audiência, eu vim aqui pro quarto, estou gravando diretamente, estou aqui na beira do mar, na beira do Mediterrâneo, e girei por toda a Israel, e foi uma grande alegria ter vindo para a chamada Terra Santa. Sabe que o nome Terra Santa, quem deu aqui, foram os cruzados, quando chegaram em 1099, né, chamaram de Terra Santa Israel. Então a gente tem alguns pontos chamados de Terra Santa espalhados por toda a Israel. Começa com Jerusalém, depois a gente tem Cafarnaum, a gente tem Caná, até mesmo aqui do lado, estou na igreja de Pedro, também é Terra Santa, que ficou sob os cuidados durante os cruzados, né? Ficou sob os cuidados dos franciscanos, da ordem franciscana. Então a gente tem ali o símbolo, né, da ordem franciscana, que são as mãos cruzadas, né, com as chagas de Cristo, né, com as estigmatas de São Francisco de Assis também, sendo a mão de Deus e a mão dos homens, nesse trabalho geral aqui. Estou aqui para vocês fazerem as perguntas que quiserem. Comemorarmos aí também a Semana Santa para os católicos, para os cristãos, e o Pesach para o povo, para o judaísmo. Qual é a sua percepção das civilizações e dos povos que convivem juntos aí
que a gente vê meio de fora, a gente não sabe muito o que acontece. Obviamente, quando fala faixa de Gaza, a gente vê... Tá mas tendo eles- muito atentado em Israel. Teve um Inclusive recente aqui, agora. inclusive aqui em Tel Aviv. Mas eu queria que você falasse a sua percepção dos árabes convivendo. Porque tem árabe que é judeu e as pessoas também não sabem sobre isso. Eu Sim, queria a sim, sua sim, percepção. Bom, nós temos aqui os árabes, existem árabes judeus, existem árabes cristãos, existem árabes muçulmanos. O que a gente vê na Israel como um todo é uma impressionante bem conviver de todas essas religiões e de todos esses povos. Obviamente que existe algum conflito pontual. Meus amigos, olha só, mortes violentas aqui em Israel, a gente tem menos de 200 por ano, né? Crimes, mortes os homicídios dolosos, né, que são os crimes, os atentados contra a vida por querer, vamos dizer assim, no Brasil a gente está falando de mais de 47 mil mortes por ano. A população de Israel aqui são 12 milhões de pessoas, 6 milhões são judeus, mas a gente vê uma bela convivência. Inclusive, meus amigos, o que me impressionou aqui em Israel é a convivência do povo, né? Tem cidades, por exemplo, Caná. Caná é uma cidade dentro do Estado de Israel, é a cidade onde Jesus Cristo fez o seu primeiro milagre, né? Tem a igreja lá do primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, e a maioria da cidade ali, ela é muçulmana, e tu vê todo mundo, né, convivendo bem, tu vê os muçulmanos trabalhando em ambientes... as israelitas. Então a gente tem que se espelhar muito aqui, independentemente de religião, tá, meus amigos? Porque a religião é que faz essa união do povo, né, em seus costumes, nas suas crenças, nos seus hábitos, na sua moral, que mantém uma integralidade do povo em si, que enxerga para a mesma direção. E aí trabalha com mais afinco, se dedica, coopera, tem uma solidariedade maior, uma tolerância maior, e aí se desenvolve de maneira exuberante, como a gente enxerga aqui em Israel. Muito bem, falou bonito. Esses são os princípios judaico-cristãos que estão... que a gente segue até hoje. Até hoje nós estamos aí seguindo essa colaboração. Não é isso? Eu acho que ele entrou meio na pega do curso dele de falar sobre religião também, né? Ele vai virar um pastor. Vai virar um pastor. Pastor Conrado. Não defendo nenhuma das religiões. Saio desse proselitismo, né? De querer trazer pessoas para a minha congregação, para a minha religião. Estou fora disso, não é a minha barca essa aí. Eu gosto de falar sobre a história, mostrar para as pessoas as coisas de onde tudo aconteceu. Sim. Você sabe que nós teremos aqui hoje a presença do Rabino. Ravi Sani. O Ravi Sani. E nós temos Samidana. O Samidana, ele é um judeu secular. Moderno. Ele é um judeu à la carte. Chama judeu à la carte. Tem muitos Ele leu judeus primeiro. seculares. Não está nem aí para a religião, mas mantém As tradições e os valores. Aí vem. Os valores. Aí ele vai dizer o seguinte: que Adão e Eva foi o primeiro fake news da história. Eu achei um absurdo. Sim. Eu Falou acho fora um do ar. absurdo. Falou fora do ar. Falou, isso. não é viadão. Ele falou. Fez isso. piadinha, é viadão. Fez piadinha. Adão Fez e piadinha. Isso foi o primeiro fake news da história, foi Adão e Eva, a história mas da tem um maçã. livro que eu gosto vou muito. perguntar agora a Conrado, que lá está, na Terra Santa. berço. O que você acha disso? Foi um fake news ou não, Conradinho? Não, a teogonia, o início do nascimento dos deuses em todas as civilizações. Imagina para o ser humano no início sem informação, sem internet, né, para buscar mais informações. Quando o cara vê um trovão acontecendo no meio do mar ou uma grande onda surgindo no horizonte, tu tem que achar uma explicação para tudo isso. Inclusive até dentro da etimologia, né, do Adão, do Adam, né, o barro em hebraico aqui é Adames, né? Então vem o Adão, vem do homem feito do barro. Essa é uma das explicações das alegorias feitas para que a gente entenda da dinâmica do homem sendo criado por Deus, a sua imagem e semelhança, que Deus se dedicou todo o seu saber. Imagina Deus, cara, que criou todas as estrelas do universo, criou as 3 hierarquias de anjos, se preocupou conosco. Se preocupou por colocar essa fagulha do pensamento na nossa cabeça. Olha que generoso esse Deus. O que eu acho legal na escritura sagrada, na Bíblia, qualquer nome que você possa... É a obra literária. Eu acho que a coisa mais bonita que o homem já produziu, a obra mais bonita é essa obra. História mesmo. É muito legal, é muito bacana e cada vez se lê menos. Olha só os mandamentos que a gente tem. Cara, não é nada mais claro para tu bem viver em sociedade. É não mentir, né? É não comer a mulher do vizinho,
né? É ser leal com o teu pai e com a tua mãe, honrar o teu pai e a tua mãe. É tu não matar, tu não roubar, né? Tu tratar o outro como a si mesmo. Esses eram os... Tem mais, né? Do Moisés tem mais, mas esses são os preceitos que Jesus Cristo fala no Novo Testamento. E até quando o Emílio fala para o pessoal ler a Bíblia, eu convido também que todos leiam a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eu comecei a reler a Bíblia antes de vir para Israel, reli o Novo Testamento a partir do Kindle, que ele é mais fininho de carregar, né? Tu não precisa carregar aquele calhamaço que é a Bíblia, tu pode ler de maneira mais facilitada. E hoje a gente consegue ler até no próprio celular, tem aplicativos com a Bíblia que tu pode ler. Cada ponto, inclusive eu convido as pessoas, se quiserem ler a Bíblia, abrem Provérbios. Provérbios são 31 provérbios. Lê um por dia. Não precisa ler um calhamaço, que a Bíblia, para as pessoas, né? O maior símbolo que a gente tem dentro da cristandade é Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos, né? Para que ele conseguisse servir aos outros. Jesus Cristo, para a cristandade como um todo, ele vem aqui servir para nós. Independentemente de Jesus Cristo ter uma posição central dentro do cristianismo, mas ele foi um rabino dentro do judaísmo, ele está citado inclusive lá no Corão para os muçulmanos. Então a gente tem que procurar da nossa vida servir, porque como é bom quando a gente faz um churrasco, e todo mundo adora o churrasco, né? Faz uma comida e todo mundo saboreia. Meu amigo, quando tu faz uma comida e todo mundo saboreia, tu nem quer comer mais, tu quer só assistir os outros se deliciando, né? Verdade. É isso aí. Das suas técnicas culinárias. Então, meus amigos, servir é uma das principais formas de nós encontrarmos sentido na vida. Exatamente. Obrigado, viu, Conrado, por nos servir com esse papo tão bacana, tão bom. Da hora. E obrigado, aí, meus amigos. Diretamente da Terra Santa, diretamente lá de Israel, onde você está. Muito bem, estamos de volta aqui na programação do Pânico pela Rede Jovem Pan para todo o Brasil. E agora tem uma presença ilustre na Semana Santa para os cristãos e na Semana do Pesach para a comunidade judaica, que foi a que deu o pontapé inicial da nossa civilização. Tudo que a gente está aqui hoje... Uma cultura milenar. Isso. Milenar que deve ser compartilhada. Isso que eu acho agradeço o programa, agradeço você por abrir esse espaço para a gente poder disseminar esses valores. Exatamente, porque é que a gente está discutindo agora aqui e falando com o Conrado, que está lá em Tel Aviv agora acompanhando, não é a religião, é a nossa civilização. É a maneira com que a gente é. Que muita gente fala, não, judeu usa o kippá. Não, eu não sei, eu não gosto. Eu sou cristão, eu sou católico, eu vou na igreja. É crente. Não é isso, é o jeito que a gente é. Tudo isso vem lá da tábua do Moisés, que é o que mantém a galera calma, a não ser Samidana. E é um sétimo. Não. Sami não fez nem Brit Milá, Rabi. O Sami não tem Brit Milá. O Sami, ele simboliza uma das principais características do Pesach, que é o questionamento. Exatamente. Tem 4 perguntas, as crianças perguntam, o filho pergunta para o pai. Qual a diferença dessa noite? Exatamente, essa noite é diferente das outras noites do ano. Por que essa noite a gente não come pão? Por que essa noite a gente molha a batata na água com sal? Por que a gente reclina? O Sami é o questionador. Ele molha a batata. E quem não pergunta, não aprende. Sal. Não aprende. E tem várias simbologias, sem você fazer gracinha. Sem gracinha. Você tá muito engraçado. Eu já vou puxar a primeira. Tem a Keará e a comida judaica, que serve para os católicos também, tem uma simbologia. Total. Por que a gente molha a batata no sal? Boa. E por que também tem o harosset? E quais são as simbologias? Eu vi uma Keará para comprar. Keará é o prato, tá R$255. Olha só. Tá caro, mas tem mais barato. Mas explica a simbologia pra gente entender pros dias de hoje. A noite do Seder em hebraico é ordem. É ordem. Tem uma ordem a ser seguida. Tem uma ordem. São 15 etapas. Então, nós mergulhamos de cabeça na história do nosso povo. Vivenciamos isso novamente através de simbologias e hábitos que vão influenciar o nosso caráter, educando a futura geração para que a semente seja plantada e esses valores perpetuem em prol do bem da humanidade. Então a Keará, que você perguntou, tem vários símbolos, justamente para a criança perguntar. Então, todos os anos, ninguém molha nada em nada, né? Às vezes você molha o sushi lá no shoyu, que você gosta, mas ninguém molha nada em nada. Mas a batata na água com sal é para despertar a curiosidade da criança.
Pai, o que você está molhando? Por que água com sal? Por que sal? água com sal? Para representar Lágrimas. as lágrimas dos nossos antepassados na escravidão do Egito. Porque o Pessah nada mais é do que a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Foram 210 anos de escravidão árdua. Mas eu tenho uma pergunta. O faraó não existe mais? Eles estão no museu. Sim. Qual que é o sentido de celebrar o Pessah hoje? Então, a liberdade que nós estamos celebrando em Pessah não é apenas a celebração de uma liberdade física, e sim espiritual. Show. Em todos os momentos de dificuldade do povo de Israel, eles celebraram o Pessah. Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade num campo de concentração? Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade na Inquisição? Não. A liberdade é um conceito. É um conceito de vida. A liberdade significa a pessoa poder, através do seu livre-arbítrio, crescer e evoluir. Então, aquele judeu que no campo de concentração, ele fabricou a matzá, que eu já vou explicar o que é, escondido, e fez lá o seu jantar, o seu ceder de Pessah, ele é mais livre do que o seu opressor, porque ele vive em prol de um ideal. Isso o cara não pode Rabino, você não pode retirar, isso é teu, é um bem inconfiscável. Você sabe o que eu acho bonito na história judaica? Ela vai da ruína à salvação, né? É bonito não, isso aí. E são nesses momentos de escuridão que a gente aprende uma mensagem que vai te deixar forte nos momentos que você mais precisa. Claro. Nos momentos que você vai vivenciar a sua fé. Isso. Agora, o que é bonito é a transmissão do conhecimento, que é aquilo que você estava falando, né? Porque a princípio ele foi falado e se mantém na mesa, no Pessah. Cada coisa ali tem um significado. Tem um símbolo, um significado que desperta a curiosidade. Isso. Mas para quê? Para a história se perpetuar. Para aquilo se manter e há quantos mil anos? 3.300 Eu acho que a regra por de exemplo, Pessah é essa. quando o judeu, não sei se você sabe essa. Vamos lá. Porque é o seguinte. Manda. Porque o judeu ele foi um povo nômade, ele ficou sem o território, Aí cada casa do judeu ele fazia a casa e um pedaço e um pedaço não tinha pintura, não tinha nada. Para quê? Para lembrar do templo, da destruição do templo. Então a casa do cara era um livro. Porque você chegava ali e falava, pô, mas isso aqui é o templo. Então cada coisa tem é bonito isso. Até me arrepiou agora. Rabino, me arrepiou agora. Não, tem que arrepiar, porque... Me arrepiou agora. Sabe por quê? Porque é bonito. Mas ele falou da mezuzá agora também, é a isso? mezuzá? É isso, sim, é isso. Tem várias simbologias, mas eu queria dar uma ênfase especial também na matzá. Na matzá. Pega um isso pedacinho. aqui não é um cream cracker que o Morgado tá achando que é um cream cracker. Eu tô olhando aqui. Não é. Ele já perguntou se tem Nutella. Tem que pôr Nutella porque comer isso. É o pão da pobreza. É o pão que nossos antepassados comeram na escravidão do Egito. É água e farinha, é o pão pobre dos escravos. Sem fermento. E também na saída, o povo judeu precisava sair rápido. E nós agradecemos por termos saído rápido. Não deu tempo da massa fermentar, Emílio. Então nós lembramos isso através da matzá que eles comeram na saída do Egito. Mas a simbologia que o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, escreve sobre a matzá é linda. Qual que é a diferença do pão para a matzá? Nós não comemos pão em lembrança a esse episódio, a esse acontecimento. O pão que até ontem era meu melhor amigo, aquele pãozinho francês. Maravilhoso, uma puxadinha na azeite. Maravilha. Ontem ele é meu melhor amigo, agora na semana de Pessah eu não posso comer ele. Ele simboliza características negativas em Pessah, que o ser humano tem que se afastar delas. E eu vou explicar qual que é a diferença da matzá para o pão, para o hametz. A matzá é feita de água e farinha, o pão também. Sim. Então, por que um não posso representa negatividade em Pessah e a matzá não? Porque tem uma diferença. A matzá, ela é feita rapidamente. Em menos de 18 minutos, a farinha com água tem que ser transformada numa massa, assamos e retiramos. O hametz, ele fica parado lá, a massa fica parada. E vai inflando, e vai inflando, e vai inchando, e vai inchando. Simboliza a preguiça. O ego. Simboliza o ego inflado. A mentira, quer dizer, as aparências. Na verdade, na essência, ele é igual a matzá. Então, a matzá, ela se escreve com mem, tzadik, rei. E o hametz, het, mem, tzadik. As únicas letras diferentes nas duas palavras é o het e o rei. Na numerologia cabalística, o het é 8 e o rei é 5. Então, a diferença entre os dois é 8 menos 5. Quanto é 8 menos 5? 3. São as 3 características negativas que a ética dos pais escreve que o ser humano tem que se afastar delas. Quais são? A inveja. Boa. Viu? Que corrói e faz com que o ser humano não queira o que ele tem, não aprecie o que possui e não deguste os sabores da vida. A tava,
que é o desejo material sem propósito, sem sentido, sem significado. Tá vendo, Zuzu? E o terceiro ponto, o Emílio vai gostar, o kavod, a busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio, pelas honrarias. Pelo reconhecimento. Isso retira o ser humano do seu mundo. Notoriedade. Ele não vive a sua vida e ele se corrói e ele perde a oportunidade e ele acaba se afastando da arte de saber viver. Então tudo Muito isso... bonito, é o pão sem ego. Ó que rabino. Que vai, aplausos. Você sabe que a cultura judaica é o seguinte. O Morgado queria se converter. O Morgadinho? Mas se ele fizer o blip lá, não fica cortado. Ele veio no meu escritório esses dias e ele fugiu, Emílio. Porque tem a circuncisão. Eu trouxe o médico que ia fazer a circuncisão. Só porque ele tinha Parkinson, o Morgado fugiu. Melhor. Não, mas o meu já tá feito. Quando eu nasci, já cortaram. Mas tudo isso está por detrás da matzá, Emílio. Tudo isso. É bonito. E você sabe que na cultura judaica é o seguinte: você tem o pai e o filho, e você tem o aluno e o professor. Ela é baseada nisso. Sim. Por isso que a gente tem que ter um bom rabino. Rabino é o professor. O rabino você pode ser você pode ser um péssimo filho. Se você for um bom aluno, você passa. Você passa. E um só, Emílio. Um só. A Sele Harav, está escrito na Ética dos Pais. Um só, porque às vezes eu tenho vários rabinos. Quando eu quero escutar uma resposta X, eu vou nesse. Isso. Quando eu quero outra, eu vou naquele. Só um rabino. Um só. Um rabino. Bonito. Um mestre, um guia. Isso, exatamente. Então o Zohar fala que essa matzá é o pão da fé. Isso. Lehem de Mehimnut é o pão da fé, porque quando você come a matzá, você fecha os olhos e você vivencia tudo isso que a gente acabou de falar. Posso fazer uma pergunta da matzá rápida? tem um negócio que chama também Afikoman. Você esconde a matzá das crianças, do teu filho. Exatamente. Você quer comer, Gordão? Experimentar, sério. Pode. O Afikoman, você esconde a matzá e a criança que achar, ela ganha um prêmio. Como eu falei, a noite do Seder, em termos de pedagogia, ela é brilhante. Nossos sábios querem preservar a cultura dentro dos jovens. Os jovens são o futuro. Então, como é que eu vou preservar? Eu vou colocar elementos surpresas na noite do jantar de Pessah para as crianças perguntarem, questionarem e se manterem acordadas. Então, o Afikoman é uma brincadeira que a gente faz. Tem um momento do Seder que a gente come mais um pedaço de matzá para lembrar do Korban, do sacrifício que era trazido na época do templo, o sacrifício pascal, o Korban Pessah. Então, a gente come esse Afikoman, mas a gente esconde ele e as crianças procuram. Então, elas ficam acordadas até o final do Seder para ganharem o presente quando elas acharem. Envelopinho. O avôzinho, o vovô, o Zeida, vai dar um envelope de geld, de dinheiro. Ou seja, você estava falando da questão de preservar a cultura, a questão da... O Emílio até falou com o Zuzu a questão da importância da hermenêutica, né, da interpretação dos livros dos livros sagrados. Você está falando de preservar a cultura das tradições. Como é que você analisa hoje? Você vê que as pessoas hoje estão mais céticas, porque tem aquele negócio de, não, hoje isso é muito antigo. Isso é muito antigo e não merece ser preservado. Tem até movimentos que pregam essa questão que é muito antigo, é muito velho e não tem que ser preservado. Como é que você analisa esses movimentos? Sensacional a pergunta do grande Alba. Tá de parabéns, viu? Obrigado. A questão é a seguinte. O faraó, ele pregava Pode isso. imitar o Silvio Santos. Não pode. Silvio é maravilhoso. O senhor Abravanel. É judeu. É judeu. O Alba, o faraó, ele simboliza muita coisa. O faraó simboliza uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós, porque ele escraviza. E essa má inclinação te escraviza. Ela quer que você não pense. Então, quando o faraó escraviza o povo judeu, o mais importante para ele, para a máquina de dinheiro dele funcionar, o povo não pode pensar. Então, é avodat parer, é aquele trabalho que destroça. E parer pela Kabbalah é perar. Pé em hebraico é boca, irá é mole. Quer dizer, o faraó é um bom político, é boca mole, ele vai lá, vamos construir o Egito, juntos os judeus foram lá colaborar e aos poucos ele foi retirando a remuneração. Quando o povo de Israel se deu conta, estamos escravizados. A Kabbalah interpreta exatamente um fenômeno que acontece hoje em dia também. Você fez a analogia com o celular, né? Com o celular. Você leu meu artigo? Sim, tô sabendo aí. Sensacional. O celular, o WhatsApp, o Facebook, a mídia, os rótulos, eles querem que você não raciocine. Sim. Eles querem que você vire massa de manobra. Eles querem que você não pense. E isso, para os interesses pessoais deles, é excelente. Então, a escravidão hoje, quando a gente celebra o Pessah, a gente para e pensa, revive essa história para a gente se libertar de verdade. E a liberdade é o que eu falei, é uma liberdade conceitual, espiritual, que transcende a fisicalidade. Como fazer essa libertação
da galera que hoje é viciada nisso e tudo que ela vê aqui, ela acredita e como você fez esse paralelo, a pessoa tá ali escravizada e só seguindo aí como um boizinho. Sensacional. Por exemplo, o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto. Sim. O que é o deserto? O deserto é um lugar neutro. É um lugar onde eu estou afastado de tudo isso e eu vou parar e raciocinar e pensar e me conectar comigo mesmo. Então, o principal é a pessoa se conhecer. O conhecimento, o autoconhecimento vai gerar um amor próprio. E esse amor próprio vai fazer com que você tenha vontade de viver em prol de algo maior. Quer dizer, a liberdade significa satisfação pessoal. Essa vida repleta de vícios, ela pode ser prazerosa momentaneamente. Sim. Mas aí você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Então a ideia é você se libertar através da educação, do conhecimento, do amor próprio e plantar uma semente que signifique um propósito maior para a sua vida como um todo. Se o Sam me permitir contar uma história, claro, do CEO da Starbucks, certo. Ele, Mr. Schultz, ele ganhou um prêmio de ética empresarial. E ele, na premiação, ele relatou um episódio emocionante que ele vivenciou em Israel com um dos grandes rabinos da Yeshiva de Mir, o Rabi Natan Tzvi Finkel. Ele era o diretor da Academia Talmúdica de Mir. E esse rabino, ele era uma pessoa, uma personalidade. Quando eles entraram na sala dele, ele olhou para os empresários e falou: qual é a principal lição que a gente aprende do Holocausto? Ninguém quis responder. Queriam escutar o que ele tinha para falar. Ele bateu na mesa: podem me responder, podem me responder. Ninguém quis se atrever, se expor, e todo mundo ficou atento para ver o que o Rabi Natan Tzvi vai responder. E ele contou um episódio que me emociona sempre que eu relato isso, porque ele falou que nos campos de concentração, o nazista entrava com um cobertor só. E naquela noite congelante do inverno europeu, ele jogava um cobertor. Quem pegasse o cobertor ganhou na loteria. O Rabi Natan falou: o que vocês acham que a pessoa que pegou o cobertor fazia? Ela se cobria, aproveitava o presente que ela ganhou para pelo menos um pouquinho se esquentar naquela noite? Ou ela esticava o cobertor para que mais pessoas pudessem ter uma sensação prazerosa do calor que ele tem a oferecer? O Rabi Natan bateu na mesa novamente e falou: eu vi judeus que receberam esse cobertor e esticaram ele ao máximo. E aí ele olhou para os empresários e falou: voltem para os Estados Unidos, vocês como homens de negócio, e estiquem o cobertor de vocês para impactar o mundo. Porque pelo judaísmo, o empreendedorismo é sagrado, é uma visão altruísta para você impactar e transformar vidas. Então essa é a ideia, você trazer um significado maior para a sua existência. Muito bom. Sim, boa. Sim. Bonito. Fala, querido. Olha, lá vem um dinossauro. Porque nada é melhor pra gente poder ajudar, impactar a vida do Tem outro. nada mais prazeroso do que imitar Deus. Imitar Deus. Deus é a bondade infinita, você ajudando o próximo, você imita os seus caminhos e tá aí a explicação do prazer inigualável com durabilidade eterna, não é verdade? Você já experimentou isso. Todo mundo já experimentou isso, ajudar o próximo. É uma satisfação, é um prazer espiritual. A ciência explica, é oxitocina. Sim. Quando você ajuda alguém e você sabe que ajudou alguém, você libera a oxitocina. A pessoa que viu também libera oxitocina e a pessoa que ganhou também libera oxitocina. E sempre que você lembrar disso, você vai se sentir bem. Se pegar os caras mais ricos, o Warren Buffett é o cara que gosta de doar pra cacete, né, Sammy? Vai lá sua pergunta. Vai, Sammy. O Sammy vai vir no meu programa. Vai vir no meu programa. O Sammy tá impossível. O Sammy vai. Falar de finanças. Eu hoje já sou broxa. Eu tô broxa. Mas, quando eu era jovem, eu estudei em colégio judaico. Qual? No BI, que não existe mais. Sim. Muito ruim o colégio. Era assim, muito ruim. Muito ruim. Um laboratório bom. Professores muito fracos. Fraquíssimo, não recomendo. O que eu estudei. Não, verdade. Mas você falou que acabou já? Não, faliu, eu acho. Aí fizeram outro, que deve ser ruim também. Muito bem. Mas não estou aqui para falar do colégio judaico. Quem eu tô estudou aqui lá foi para fazer o seguinte. Para fazer o seguinte. Não estudou lá, não. O que eu tô broxa hoje, mas na época de adolescente, eu tinha muitos hormônios na minha juventude. E aí, uma coisa que sempre foi uma dúvida é que na religião judaica, o ato sexual, e eu sou um cara, um epicurista, eu gosto dos prazeres da vida.
é só para reprodução. Inclusive o Zuckerman entendeu errado. Não é verdade. Mentira. Você falou a maior cagada. É mentira. Não, mas deixa eu fazer a pergunta. Você já depois. começou Deixa ele perguntar. O Fiscal de sexo perguntas. serve para reproduzir. Você me corrige depois, É não sei hedonista, nada. mas tudo bem. Epicurista também. Não tem- E aí, só pode praticar o sexo com finalidade, né? Com a sua esposa, com finalidade de ter filhos. Então você não pode ter outras práticas, por exemplo, não sei como. Empinar pipa. Empinar pipa, Descascar, trocar lâmpada. Um chupisco, um negócio entendi. diferente. Trocar lâmpada. E aí me desmotivou muito a seguir a religião judaica. Então eu queria saber. Que ele continua com essa fato prática até ou fake? Ele, inclusive, o Zuckerman falou: não, eu filmo no celular porque aí depois eu reproduzo na TV. Puta, É uma piada que horrível isso, que ele fez. Hoje ele tá. fumou. Ah, De é o remédio. É o remédio. De qualquer maneira. É o remédio. É o viu? 70 miligramas. Tem Desculpa. dia que é 30, hoje foi A questão 70. é: pode ou não pode o chupisco? O que É essa a existe de questão. mais sagrado no judaísmo é o sexo. Achei que era o O chupisco. marido e a esposa se transformam em um só. E o marido tem que proporcionar prazer para sua esposa e vice-versa. Tudo que vai proporcionar prazer para o seu cônjuge Pode. Deve. O que existe é critérios. Igual falamos, liberdade, eu faço tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então, o judaísmo quer que você tenha uma vida prazerosa. Então, existem períodos no mês que o marido ele está com a sua esposa, existem períodos que ele se afasta um pouco de relações sexuais, mas isso é benéfico para o casamento, isso renova a relação. Isso é para você ter mais prazer dentro do seu lar. A Kabbalah escreve que a Shekhinah, a presença divina, ela está presente nesse momento e não é apenas pela reprodução. Não é. Não. Por isso que você tá solteiro. Não é. Isso, é. Pelo contrário. Me A reprodução enganaram. em si, Falei que pela não é, ótica da mas faz Kabbalah, sentido. é você se associar a Deus e Claro. trazer almas para o mundo. O Sami Bronha. Almas puras Sim. que você tem que preservar a pureza dessas almas. Agora, sobre o ato Falei que o da colégio era masturbação, ruim. que Não, ele não é citou, masturbação. Vai, Sami Bronha. É um chupisco. Ok. Mas deixa tudo. Isso é ruim, Morgado. Isso é Sério? ruim. Ah. É ruim. Viu, Porque Morgado? Poxa. Você, nesse momento em que você está praticando, você está mentalizando outras coisas, você está, de uma certa forma, traindo a sua esposa, você está traindo o seu marido. E você, numa vida amorosa pré-matrimonial, com várias mulheres, você também, quando se comprometer e construir o seu lar, você vai imaginar uma mulher virtual na sua cabeça que não existe. Isso vai prejudicar o prazer, isso vai prejudicar a paz dentro do seu relacionamento. Você vai imaginar os olhos de uma, o cabelo da outra, o cheiro Eu daquela. entendi. Mas é normal. O Sami não A consegue Kabbalah entender. e o judaísmo, É a lei. Emílio, quer que você tenha prazer nessa Claro, Além do claro. Excel. Mitzrayim Você é vai chegar Egito. com mais Agora vontade. deixa eu É, ou pensar. seja, o colégio é ruim e me ensinou errado. Errado. É, o colégio Mitzrayim, ruim. Mitzrayim é Falei. Egito. É Egito. Egito vem de Meitzarim, limitações. Muitas vezes são essas limitações que você quer se libertar. E você precisa se libertar delas, mas para você se libertar delas, você precisa de conhecimento. Sim. Então, a sua pergunta, com todo respeito, é fruto da sua ignorância Sim. a respeito Total. dessa Sim. temática. Ignorante. Se Não, mas eu não você, se tenho você dúvida pegar na o rei ignorância Salomão, matemática. o rei Salomão teve 700 esposas. É, mas não repetia também. 700, não repetia. E Mas não- o Salomão. e- não repetia. O Salomão. O Salomão era E não tinha Saloma- WhatsApp. Era o mais sábio. Não, mas vou falar, o Salomão é maravilhoso. Mais sábio de todos os Mais homens. sábio. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu querido Rabino. Sempre é bom. Eu sou um goizinho, nunca tenho a oportunidade de um Mas você é rabino. um grande entusiasta. Quando eu tenho Da um cultura rabino, judaica. sim, A gente eu gosta de adoro. explorar. Eu adoro a civilização, a cultura, acho lindo. Dá pra ver. Lindo, lindo, lindo. A coisa mais bonita que tem é o que eu tava falando. Os livros, esses livros é a obra mais bonita que a gente possa imaginar que o ser humano iria fazer essa obra, essa literatura tão rica e tão bacana. Vou fazer uma pergunta para você. A gente está, o papo rabinístico nunca se chega a uma conclusão. Sempre é um debate. Não é isso? Sempre tem um debate no meio da conversa. Uma interpretação. Existem vários prismas de se analisar o mesmo texto. Isso. Tem É uma dialética. isso. A gente nunca chega a um acordo. A gente tem um acordo, mas a gente nunca chega lá. Esse momento que a gente vive, que a sociedade está meio dividida, será que é um momento onde a gente está meio que buscando uma discussão rabinística no mundo? Eu acho que a nossa geração ela está vivenciando profecias. Existe uma profecia muito forte que é a nossa geração, nua e crua.
Inei Yamim Baim, falou o profeta. Vão chegar os dias. Veie Ra'av Ba'aretz. E vai ter fome na terra, fome. Mas Lo Ra'av Lalechem, Velot Tzam Alamayim. Não é fome de pão e nem sede de água, e sim de espiritualidade. Então acho que as pessoas elas estão buscando isso. As pessoas elas querem algo a mais. As pessoas perceberam que nós não estamos nesse mundo apenas para existir. Nós precisamos começar a viver. Então, eu acho que a busca pela espiritualidade hoje, o questionamento e todos esses diálogos pacíficos, óbvio, são saudáveis para o ser humano encontrar a sua própria liberdade. E muitas vezes, os seus ideais, eles vão fazer com que você abra mão de determinados comodismos, mas isso é em prol de um benefício futuro. Uma vez o pai estava ensinando o filho a empinar pipa e o filho falou, mas vamos soltar, né? A corda está prendendo ela, vamos soltar e ela vai voar. O pai falou, vou aproveitar essa chance de ensinar um fundamento para o meu filho. Vamos tirar. Aí a pipa foi voando. O vento parou, ela caiu. Falou, tá vendo? Muitas vezes o que parece que está te prendendo é que te proporciona o equilíbrio. Então é uma questão de maturidade, conhecimento e saber o que é principal, o que é secundário e o que está me aproximando desse meu propósito maior. Eu tenho uma pergunta pro Rabino. Você tá vendo a todo pipa dia? pro filho é sensacional. Todo dia tinha que ter um Rabino. A pipa segura. Pô, Você só fica pensando no rei Salomão. Não, rei Salomão. Rei Salomão, E o maravilhoso. Salomão, você As conhece? pessoas oscilam entre otimistas e pessimistas com base nessa cultura. E eu entendo que também está muito... Eu acho que um dos fatores aí determinantes do meio artístico hoje, principalmente cultura pop brasileira, é a hipersexualização. Você vê lá a Luísa Sonza, a Anitta, elas, de alguma forma, o funk, de alguma forma é uma maneira de expor algo que não é mais reprimido. Antigamente você tinha... uma cultura mais tradicional, de, né, vamos respeitar aqui os valores tradicionais da família, etc. Mas hoje está hipersexualizado demais. Você acha que isso é um ciclo, é um modismo que logo vai arrefecer? São valores sociais temporais, né? Qual a diferença da Torá? Torá é a sabedoria divina. O Zohar fala que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Então, ela não é desatualizada. Sempre que eu procurar dentro dela, eu vou encontrar respostas para tudo. Foi isso que me apaixonou e me fez seguir a carreira de rabino. Mas os valores sociais, eles mudam. O que é uma verdade hoje não era há 30 anos atrás, e o que vai ser verdade daqui a 20 anos atrás não está na moda hoje. Então, por isso que é importante você se conectar com esse manual de instruções do fabricante, para você saber viver uma vida significativa no âmbito pessoal, profissional, acima de tudo espiritual. Por isso que, Emílio, se você me permite, muitas pessoas querem aprender a estudar e eu projetei uma academia online no meu site para as pessoas estudarem as escrituras sagradas. Opa, isso é bom. Pela ótica da Kabbalah. Qualquer um? Qualquer um. Tá lá no ravsani.com, Ravsani Academy. Qualquer um Então pode ser meu aluno e extrair o que Agora... existe de melhor das escrituras sagradas. Aí sim, hein? Conselhos preciosos em prol do seu bem-estar, em prol da sua prosperidade, em prol do seu relacionamento, dicas valiosas e preciosas. Tudo está nas escrituras sagradas. Em breve, vamos começar as escrituras do rei Salomão. Então, entra lá no site. Ravsani.com. Delari é meu aluno. O Delari? Delari é fiel. R-A-V. Ravi Sani com Y. Isso. Ravisani tudo junto.com. Lá você vai ter e você dá uma porque é um manual de instrução. Exato. Deus fez o Moisés escrever a Torá. Total. E a Torá ela era falada antigamente. Sim, né? e proibida de ser escrita. Então Moisés recebe tudo. E a explicação oral ela era transmitida oralmente para criar vínculo entre o pai e o filho, os mestres e os discípulos, até que chega um momento que o Rabi Yehuda Nassi, um grande líder judaico, faz mais de 2000 anos atrás, falou: se não escrevermos, vamos perder isso. Então ele escreveu o mínimo possível. Então existem várias interpretações sobre a Torá oral, que aí o Talmud foi compilado, depois tem os comentaristas, Urashi, o Tosfot, Rishonim, Achronim, e é infinita. Toda semana sai um livro novo em Israel. Sim. Conhecimento nunca é demais. Então, mas esse conhecimento, ele vem das gerações, ele vem o falado nas festas, por exemplo, no prato que você falou, sim, a mesa que a mulher fez a mesa, tudo lá tá ligado, tem uma simbologia. Tá ligado ao conhecimento. Exatamente, é para despertar
o conhecimento e a busca pelas respostas. Passado de pai para filho. Passado de pai para filho. De pai para filho. De mestre para aluno, de avô para neto. Ou de professor para aluno. E é lindo isso. Por isso que existe um ensinamento que fala o seguinte: existem duas pessoas que você não tem ciúme na vida. Uma é o seu filho e a outra é o seu aluno. Bonito. Você quer que ele seja melhor do que você. Exatamente. Ele aprenda. Exatamente. Por isso que o Sami briga sempre. Não, o Sami é maravilhoso. Ele quer ser melhor que você. Você sabe que ele já deu aula. Briga de ele é um rabino. péssimo professor. Ele era professor. Ele da reprovava e comemorava. O Sami é o judaísmo sintetizado. Questionador. Presta atenção, Rabino. Presta atenção. Ele tinha 50 alunos. Aí, ó. 50 alunos da granja. 50 alunos na sala, ele reprovou 47. E deu risada. Você pediu uma pizza pra comemorar. Isso não é verdade. Deixa eu falar Tem uma frase no Pirkei Avot, Lo baixar no Lomed. Quem tem vergonha não aprende. Exatamente. Boa, Sami. Sem vergonha. E nesse próprio Talmud que você citou, um rabino fala uma coisa, o outro fala, de onde você tirou isso? Me prova. Em outro lugar está escrito diferente. Aí vamos solucionar as contradições. Isso é o Talmud, isso abre a mente. Sim, mas o estudo judaico diz que teve um rabino que ganhou de Deus uma discussão. Você sabe Na disso? treta. Sei. Ele teve uma treta com Deus e ele ganhou a discussão. No final. Porque o importante é isso que você falou. É da discussão, é a gente discutir E Lele Chamai. Sim. E Lele Chamai. Duas academias que discutiam, mas de forma pacífica. Não, e Lele Chamai. Depois coloca no Google. Não dá pra ganhar de Deus. Ganhou. Não dá pra ganhar de Deus. Como ganhar de Deus? É anedota. Lógico. Não entendi. Tem mais uma, a gente vai embora. Deixa eu falar. O Diego Delari, ele acredita em tudo. Né? Você sabe que tem uma coisa boa que você vai gostar, que a gente não pode, até você falou uma palavra em sueco, que você não pode ficar ostentando que você tem muita coisa. Você não fala quanto dinheiro você tem no banco, você não fica falando pras pessoas. Porém, em Pessah, você deve beber vinho. Ótimo. Porque quando você bebe, você fala, você abre a boca. A bebida entra e a verdade sai. Isso é impure. Mas em Pessah tem 4 copos de vinho. 4 copos. São 4 linguagens de redenção. E essas linguagens, elas estão em ordem crescente. Então, para lembrar e agradecer a Deus pela salvação, primeiro copo, segundo copo mais alegre, terceiro mais alegre, quarto mais alegre, justamente para lembrar de que Deus não apenas nos tirou e nos salvou e nos redimiu, Ele escolheu o nosso povo para receber a Torá e compartilhar essa luz com o mundo. Então o vinho, ele alegra o coração, na segunda taça você está mais alegre, mais alegre, justamente porque foi um processo. Deus poderia tirar o nosso povo em segundos. Por que demorou 40 anos? Não, antes, os milagres do Egito demorou 1 ano. Por quê? Porque tirar o judeu do Egito é fácil, mas tirar o Egito de dentro do judeu é difícil. Então você precisa de um processo para vivenciar tudo isso, estar apto para 49 dias depois receber a Torá, os 10 mandamentos, e abraçar isso como um compromisso de vida. E o meu pai fazia o ceder de Pessah, meu avô fazia o ceder, meu bisavô fazia o ceder, o pai dele, o avô dele. Onde tudo isso começou? Na saída do Egito. Primeiro ceder da história da humanidade. Rabino, eu queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço, Emílio. Muito Vocês legal. São um programa muito saudável. Programa bom. Programa de audiência que merece a audiência que tem, porque abre para o diálogo positivo, que faz as pessoas pararem e pensarem mais sobre o que realmente importa nessa vida. Exatamente. É um prazer receber você aqui. Você sempre tem uma audiência grande aí. Você tem o curso agora que qualquer um pode fazer. Grafsene Academy. Entra no site, vamos extrair juntos o que existe de melhor das escrituras sagradas pela ótica da Kabbalah milenar, em formato de conselhos e dicas valiosas. Cabala poucos sabem, né? Poucos. Aí você tem que estudar. Que é a Cabala, porque a gente... A parte mística. A gente é a semelhança de Deus. Quando comeu a maçã, aí a gente teve essa sabedoria. Aí a gente não sabe para onde ir. E a Cabala sabe. Mas aí tem que estudar. Aí tem que estudar muito. O Emílio estuda, viu? O Emílio estuda. Só que ele não gosta de revelar. Mas eu tô acompanhando todo o processo de conversão. Não, estudo nada. Estudo nada. O Emílio pra rádio é o que o Silvio representa pra TV. Ele é autoridade no universo da rádio. Eu gostaria muito de saber, mas é um prazer receber você aqui. Deus te abençoe, Emílio. Trazer um pouco da... Pesach Kasher Vesamer. Isso. Um Pesach Kasher que nós possamos abraçar os critérios e as leis e que seja... Somente assim será Samer. Somente assim será alegre. E essa alegria vai perpetuar
pro ano inteiro. Haxamea. Haxamea! Boa, Rabinão. Obrigado, viu, Rabino? Obrigado Papo a muito vocês. bacana. Obrigado. O Rabino, mais uma vez, eu vou passar aqui para você. O Instagram. Curso é grátis, né? Não, aí você vai entrar no site, é uma mensalidade para fazer parte da academia. Ah, então tem lá a academia. Entra lá, ó. ravsani.com. Exato. Lá no site tem todo o caminho para você e tem também o Instagram para você seguir. Que By é Ravsani. By Ravsani. Muito bom. Exatamente. Ele faz perguntas e respostas. O Sam adora. A gente coloca Você me fechou que vai vir no meu programa. Vai no já. programa. Vai eu, Zuzu e o tio Rico. Um de Fechou. cada vez. Não, junto. Porque você tá bravo? Quer mandar? Não, porque é finanças. Mas é você. Você é o tio Rico. Você não quer o Zuzu e o tio Rico? Mas a gente vai em outro programa. Ah, obrigado. Tá aqui, ó. Opa. Sites que eu escrevi sobre Aí. Ó, eu Aqui, ó. quero. Passa o meu. Passa pra mim. Cara, deu uma gadá pra gente. Eu pego. Passa pra lá. Tem mais É um isso aí, pãozinho ó. depois? Hã? Tem mais um pãozinho? Tem a caixa inteira. Ó, isso é legal. Ele quer Muito, saber mas é quanto ruim, de hein? carbo É tem. ruim. Não, é bom, põe mas cream engorda, viu? Você Engorda. gostou, gordão? Gostei. Posso falar? Põe cream cheese com peito, Pode passar com cream peito cheese, de não? peru Deixa eu caché. falar. Aí não tem gosto de nada. Tem que ser com cream cheese e peito de peru caché. Fica bom. Gostei. Requeijão. Tem que dar um. Vamos lá. O Rabino, eu sei que está com a agenda muito ocupada. Obrigado pela sua Obrigado. presença. Daniel, Sami, Rabino, Morgado, mais uma vez, obrigado. Paulo, Marco. Marco, Superman, chama de e o Alba Superman. e o Emílio. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe vocês, abençoe o programa, pra vocês continuarem brilhando e trazendo o que existe de melhor na informação e na cultura. Com alegria. Obrigado, Sam. Sempre com alegria. Shalom. Obrigado. Shalom. Tá Gordão. feliz, Eu Sam? gosto do Rabino, porque ele pode perguntar qualquer coisa. Se vem alguém de outra Eu achei religião... você muito Zé Sarrinho Sim, do Rabino. tá. Vamos Vamos tá aqui, nessa? ó. Então, e piriri e pororó. Tchau. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Meu querido, não adianta, chama-se casca de banana. Eu até queria saber em inglês como é que é casca, porque hoje ia usar em inglês pra vocês. Um abraço e um beijo pra vocês. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Realização Jovem Pan News.